Bom dia. Não, esse bom dia não é o bom dia do sábado. Não, parece que não é a mesma galera que estava cantando aqui. Bom dia. Ah, essa energia marca essa casa. Se eu for trazer uma marca dessa casa, é a energia do Evangelho. Ela é fantástica. E o que eu acho fantástico é porque é a energia de vocês. Essa casa não é essa casa se não for a presença do coração de vocês. Mas alguns vão dizer assim, mas nem todo mundo está aqui. Mas a casa que está no nosso coração, ela não é física. Ela não é física. Então, aonde quer que estejam, aqueles que aqui militam e que aqui trabalham, nesse momento também aqui está os seus corações. Por isso a gente vê essa energia tão fantástica. E por isso, este é um lugar de refazimento. É um lugar que, se você adentrar pelaquela porta, cheio de coisas lá na sua cabeça, e você sentar aqui um pouquinho e pensar em quantos corações convergem sua energia para aqui, o que não falta é manancial de energia para alimentar o que você precisa. Porque, por vezes, a dor é tamanha que a gente não consegue refletir, não consegue pensar, não consegue fazer. A gente está tão quebrado que a gente precisa receber. Só que tem pessoas que não se colocam à disposição para isso. E aí depois ficam se achando órfãs, sozinhas, isoladas. O Cristo tem uma coisa fantástica nos seus momentos de cura, que uma das coisas que ele fazia era perguntar para quem o procurava, né? O que queres que eu faça? Parece que está claro que se eu fui para ele, eu queria que ele me curasse, né? Mas ele sempre fazia lá a pergunta, o que queres que eu faça? Porque a vida acontece em você. A vida acontece em você. Então, se você chega aqui, e aí, mas Fernanda, eu não consigo orar, eu não consigo pensar, faça uma coisa, sente na cadeira e fique aqui. Como? Sinta seu corpo sentado, sinta a temperatura do ar, a música, o que estejam falando, sem julgar, apenas sinta, para que você se perceber. E aonde vai além disso? Isso funciona. Uma das 3 qualidades que ele coloca é fé, né? Então, tenha fé. Tenha fé. Porque justamente é a fé, essa chavezinha mágica que abre o portal, para que então essa energia adentre. Você possa ganhar um refazimento. E a partir daí, ir arrumando a clareza das coisas. Porque veja, a caridade, dentro da extensão que ela nos foi aqui colocada, ela não pode ser um pacote pronto. Ela não é uma pílula mágica. Ela não é uma coisa que acontece. Ela é algo que se constrói. Então, caridade, como ele aí descreve, não é doce ou azedo. Caridade é, enquanto dom, algo que representa a própria vida e que então se faz na vida, para que a gente possa aquietar um pouquinho a nossa ansiedade, porque o que mais dilacera o nosso mundo atual é a ansiedade, porque a gente quer tudo para ontem. São 2 coisas, a ansiedade e a futilidade, e uma terceira ainda é que estamos na época do fast food, certo? Então, por mais que a gente queira, a vida tem seu ritmo. E você precisa entender o seu ritmo. Porque, às vezes, a gente chega aqui querendo algo que está fora do nosso ritmo. Então, quando a gente quer algo fora do nosso ritmo, nós estamos nos desrespeitando. E, ao nos desrespeitar, somos nós a primeira barreira para que aquilo não aconteça. Então, nos respeitar é o maior ato de caridade que nós podemos ter para com nós mesmos. E quando assim nos fazemos, aprendemos que é o maior ato de caridade que temos a fazer
para com o outro. Então, fora da caridade não há salvação. Esse evangelho, ele tem algo, né, de fantástico, porque é o evangelho, mas dentro de um centro espírita. O que é que ele tem de fantástico? É que ele vai usar a lente espírita para falar do que há ali. Eu já notei que todas as vezes que eu falo isso, algo é como se algo se multiplicasse dentro de mim, certo? Me dando energia nova. É porque quando eu falo isso, é como se eu voltasse lá atrás, há mais de 150 anos, quando lançaram lá o Livro dos Espíritos primeiro, e veja a arrogância. Porque quando a gente fala de arrogância, a gente já começa a achar que aquilo é ruim, ou isso, ou aquilo, porque nós temos a mania de julgar as coisas pelo rótulo, e não entendemos que nada vale pelo rótulo, tudo vale pelo contexto no qual está inserido, e o que representa ali dentro. Veja só, lança-se o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso era uma afronta. Isso era uma afronta. Por que o Evangelho já não se basta em si mesmo? De fato, o Evangelho se basta em si mesmo. O segundo, o Espiritismo, não é com relação ao Evangelho, é com relação à leitura que as pessoas faziam do Evangelho. E simplesmente está mostrando que existe mais de uma ótica de se perceber o que é trazido no Evangelho. Que na época já era um absurdo, porque a religião dominante, certo? Queria fazer o quê? Nos destruir, porque éramos a alma viva de Satanás, ou algo parecido. Então, a ideia é que, para isso ser colocado, veja a força, o ímpeto das pessoas, encarnadas e desencarnadas, que trouxeram isso àquela época. E é algo que não é simples, não, algo que é importante. Porque, veja só, se nós pegarmos 50 anos antes, isso talvez não conseguisse voz, porque ia todo mundo para a fogueirinha. Então, para algo ser elaborado, planejado, chegar com esse formato e gerar tanto reboliço, tem que ser valioso. E às vezes a gente não sabe dar valor a isso. O que é segundo o Espiritismo? Primeiro, segundo o Espiritismo, não é para que ninguém se torne espírita. É porque a ideia de segundo o Espiritismo vai trazer duas coisas básicas. Uma delas é a ideia da reencarnação como fato. A ideia da reencarnação como fato coloca Deus no patamar que nós conseguimos aludir a Ele. Porque Deus, na imagem de Pai, Ele simplesmente é maior do que nós. Eu ontem estava passando no hospital e no corredor para ir para o meu consultório tinha uma maca, uma senhora baixinha, com a cabecinha toda tarracadinha assim, e em cima da maca uma criança, que é já um rapazinho, com deformações físicas. Deve ter tido paralisia, tinha o corpo quase que endurecido por postura viciosa. E aí, quando eu passei assim e olhei, eu olhei e sorri, certo? E fui caminhando. Eu não olhei com pena daquela pessoa que estava ali, não. Primeiro porque pena é um sentimento meio sem nexo. Tá? Por quê? Porque ali é uma pessoa, e não aquele corpo apenas. Eu não posso tirar um imprint de uma fotografia da pessoa apenas pelaquela imagem. Mas eu achei interessante porque era a senhora, e ela com aquele carinho, aquele cuidado com ele, dando um beijinho ali na testa, né? E veja, se a vida fosse apenas um ciclo e acabasse, é porque eu não vou poder usar adjetivos, porque eu estaria sendo mais que grosseiro para adjetivar Deus com esses adjetivos. Mas veja, que Deus é esse? Que pega aquele rapazinho e coloca naquele contexto. Pega aquela mãe e coloca naquele contexto, certo? E isso que for vivido nesses 50, 60 anos, é o elemento que determinará toda a existência daquele ser. Esse pensamento é absurdo. Absurdo que eu estou falando na minha concepção, para respeitar as concepções alheias. Por que que é absurdo? Porque como é que em alguns instantes
você vai validar a existência do Espírito que é imortal. Mas, Fernando, imortal é coisa que vocês estão dizendo, não, está lá descrito. Queimarás eternamente nas chamas do inferno. É imortal. Então, que pai é esse? Porque um de nós não consegue fazer isso com nossos filhos. Você vai dizer, mas Fernando, tem gente que é miserável e faz. Sim, se você só enxerga a parte que é a escuridão, é disso que você constrói sua vida. Se você enxerga a parte que é o contrário, é disso que você faz a vida. Um último acidente que houve, um caminhão que um motorista irresponsável dirigiu carregado de combustível, o pai sai com a filha de dentro do carro, a filha se salva e ele morre queimado. Né? Ou seja, depende para onde você olha, para você dizer qual é o valor da vida. Então, nessa construção, veja, esse Deus não dá para assumir. A reencarnação, ela vai dizer o contrário. Algo que Jesus traz com extrema significância, quando Pedro questiona ele, né? Mas, Senhor, perdoar quantas vezes? 70 vezes, 7 vezes, ou seja, inúmeras vezes. O que é perdoar inúmeras vezes? Lhe dar inúmeras vezes a chance de recomeçar. E é isso que a encarnação transforma a imagem de Deus em algo verdadeiramente passível com a dimensão que nós damos a Ele. Ou seja, você vai voltar de novo. Você vai voltar de novo. E isso que você está vivendo, você vai superar, conforme a sua caminhada. Mas você tem o livre-arbítrio. E o seu livre-arbítrio pode fazer com que você transforme de uma outra forma a sua jornada. Então, a reencarnação, ela traz esse elemento. A reencarnação como forma de materialização do que é se perceber espírito imortal. É saber que eu já vivi várias vidas e tenho muitas outras a viver. E se eu já vivi várias vidas e tenho muitas outras a viver, significa que uma vida não é capaz de me dizer quem é você. E não é capaz de me dizer quem eu sou. Por quê? Porque eu sou uma possibilidade ainda não cumprida. Eu sou essa caridade nascente ainda em pedra bruta que vai aos poucos se burilando e ganhando o seu verdadeiro brilho. Então, como possibilidade ainda não cumprida, se permitam se ver assim. Se permitam se ver assim. Porque às vezes nós somos o elemento mais duro. A nossa maior dificuldade somos nós. A maior montanha que temos que superar somos nós. O nosso maior inimigo somos nós. O nosso maior problema somos nós. E aí então, Conhecendo o Espiritismo, é um livrozinho que ele é a base do primeiro ciclo da ULI, que é descrito como curso básico. Quando eu disse que eu não estava falando no sentido de espiritismo, mas sim você se perceber espírito imortal, porque perceber esse espírito imortal, que é esse elemento, aonde o perceber esse espírito imortal não é apenas dizer eu sou imortal, é integrar esse sentido da vida, de uma evolução contínua, e que você é agente disso, certo? Que você não está à mercê da salvação de ninguém. Isso muda a lente, a forma como nós olharmos a vida. E isso é um convite, lógico, porque convidar alguém a adentrar ao curso básico é convidar alguém a conhecer essa lente da qual eu estou falando, e que há mais de 150 anos atrás, certo, foi utilizada para nos dar clareza na interpretação do que o Evangelho nos traz. Então, isso é importante? É, porque quando nós começamos a estudar, abre-se os nossos olhos. Mas, Fernando, eu já tenho 20 anos de Espiritismo, para que é que eu vou fazer curso de novo? A ideia é que tem uma história de um velho índio, e que na tribo era assim. Você tinha aqueles xamãs, né, que também eram os sábios
da tribo. Quando ele sabia tudo, ia fazer o quê? Se já sabia tudo, não precisava mais viver. Podia ir embora. E ele saía para o deserto, com a quantidade de mantimentos pequenininha, e lá ele ia morrer. E nessa história ele vai. Só que chega no caminho, ele encontra um menininho lá, de seus 12 anos, que uma família tinha saído com ele para ir de um lugar para outro, e ele se perdeu naquele negócio todo. Só que é o seguinte, a criatura precisava sobreviver, porque essa é a lei máxima da vida. Por isso que garante o progresso do espírito, a lei da sobrevivência. E para isso ele se virava. Quando o velho encontra ele e começa a anoitecer, o velho já imaginou logo, né? Essa é a noite que eu me vou. Mas quando ele olhou para o menino, fez: peraí, encontrei com ele. Ele está aqui há mais tempo. E aí, ele então, peraí, como é que você está aqui assim? Aí ele fez: vamos acender o fogo. E aí o velho disse: sim, mas com o quê? Aí ele pega 2 pedras, atrita uma com a outra, sai a faísca e acende. O velho não sabia fazer isso. Acende a fogueirinha, termina a noite, acorda de manhã, ele abraça o menino e vai fazer o quê? O caminho de volta para a tribo. Quando chega na tribo, que as pessoas o encontram, e aí, o que foi que aconteceu? Ele disse: ninguém mais sairá daqui para morrer, porque a vida sempre tem algo a nos ensinar. Sempre. Sempre. E aí, ali ele se coloca. Esse é o convite. Quando eu venho com os olhos da humildade, os olhos de enxergar, afinal, que olhos são esses que essa casa usa? Não é porque um olhar melhor do que o de ninguém, não. É porque cada um de vocês tem um olhar. Se vocês assistirem a mesma história, cada um vai contar de um jeito. Então, o curso básico vai demonstrar para quem aqui chega a lente que esta casa usa para enxergar, para caminhar. Então, esse é um convite. Eu faço um convite, mas, Fernando, é caridade. É, porque para mim eu acho que é caridade, a gente querer compartilhar com o outro aquilo que nos faz bem. A gente querer partilhar. Então, é um convite para que esse Evangelho segundo o Espiritismo possa se tornar verdadeiramente um caminhar. Esse livro que eu coloquei aí, você pode ver por trás dele os 7 volumes de Jesus, o arquétipo de Deus. É Jesus enquanto modelo para um encontro com esse sagrado, com esse divino. Feito na formatação do mentor dessa casa, mentor encarnado, né? É uma forma de descrever que ele trouxe, dele. Mas é justamente... Então, Fernando, o convite que você está fazendo para a gente é disso, da maravilha de 7 livros? Não. O convite que eu estou lhe dizendo é que ele é simplesmente um homem, como eu também, como vocês. Aquilo que ele faz, qualquer um de vocês podem fazer. Mas, Fernando, eu não vou escrever livro. Eu não estou falando de escrever livro ou não, porque para mim isso são ferramentas. Ele está buscando o encontro, que vocês também estão. E não são menores do que ele, nem do que ninguém. Mas, Fernando, é porque as pessoas devem nos servir de inspiração. O trabalho que ela faz nos serve de inspiração. Esse é o valor. Mas a inspiração não ressoa se você não abre seu coração. Se você não abre seu coração, você adentra pelaquela porta e não consegue se nutrir quando adentra nessa energia. Fernando, então a energia do que você está dizendo? Não. Imagine que alguém saiu de casa e veio para cá. Essa energia de querer e fazer um esforço para encontrar. Porque na nossa sociedade do fast food, a gente não sabe o que quer e a gente não quer fazer esforço para encontrar. Quer que nos deem, pronto. É essa energia que eu quero me nutrir. Se você aprender a se nutrir dessa energia, jamais você entrará em depressão. Porque a depressão é isso. A falta dessa força que lhe diz: vá adiante. Tente mais uma vez.
faça de novo. E aí, então, por isso que me encanta quando eu vejo o olhar de Jesus. Porque, para mim, esse é um olhar inquisitor. Porque Jesus, para mim, é algo instigante. É algo que toda vez que eu penso nele, algo mobiliza aqui dentro, certo? Porque ele é algo instigante. Instigante porque o olhar do Mestre convida para que você possa despertar para o que você é, esse ser imortal. Para que você possa perceber que a luz que você tanto busca está dentro de você. É isso que me apaixona nessa casa, porque nas palavras do próprio mentor encarnado do trabalho, diz: eu não estou aqui para que as pessoas se tornem espíritas, mas para auxiliar nas pessoas se perceberem espírito. Que diz: não fiquem aqui assistindo só palestra, certo? Vá fazer a ULE, ou seja, vai passar por etapas de crescimento, em vez de ficar só sentado assistindo e ou seja, comece a construir algo, em vez de ficar só na adoração. E aí a gente consegue entender que o convite nessas palavras é o convite para o que está aí. Pelo menos vocês vão conseguir ver duas imagens diferentes. A caridade que nós precisamos ter, literalmente, para que a gente encontre aquilo que a gente precisa, uma delas é essa: ter a caridade para consigo mesmo, de se permitir ver além daquilo que está enxergando agora. Porque é justamente isso que prende e acorrenta os espíritos que são atendidos na quarta-feira. Aqui, naquele salãozinho menor, na reunião de desobsessão. É porque o espírito para estar daquele jeito, ele só consegue ver uma coisa. Ele só consegue ver de uma forma. Ele não consegue, por exemplo, perceber: espera aí, eu estou perseguindo o Fernando, eu estou induzindo ele a fazer isso e aquilo. Espera aí, se eu estou fora do corpo, significa que existe uma vida fora do corpo. Se existe uma vida fora do corpo para mim, existe uma vida fora do corpo para os meus que conviveram comigo. Quer dizer que eu posso reencontrá-los. Quer dizer que a possibilidade das relações é maior do que o que eu pensava. Quer dizer que quando eu lembro que Fernando me ferveu em óleo quente, pode não ter sido só ele. Porque se eu estou influenciando ele agora, quem foi que pode ter influenciado ele lá atrás? E aí esse mesmo espírito passa a se perguntar: e quando vai terminar isso? Um influenciando o outro a fazer com o outro, que o outro se revolta e quer fazer com que o outro pague, e fica nisso. E aí ele possa descrever quando eu vou querer sair disso. É mais ou menos o que essa imagem, que pelo menos eu vi que mexeu muito, outro, olha, está trazendo. Quando você vai querer sair de uma visão que só lhe permite enxergar uma coisa. Essa é a caridade que você precisa para com você. É aquele casal aonde um já não está chamando o outro mais de meu bem. Mas já não está chamando mais um outro do meu bem, não é porque está brigando, não, porque já virou agora indiferença. Porque chamava meu bem, dava um beijinho e tchau, certo? E aí saía, fazia lá o que queriam. E começou a crescer de tal forma que agora já não se fala mais, certo? É literalmente a indiferença. E quando a gente vai olhar, e a gente vai perceber o que estou querendo trazer com aquilo ali, é que, veja só, ele acha que a solução é acabar. Ou ela acha que a solução é acabar. Acabar com o quê? Se eles nem se enxergam naquilo em que eles estão imersos. O que é que se enxergar? É porque ele acha que o problema é dela. Ela acha que o problema é dele. Os dois não conseguem ver o que vocês estão olhando aí. Se eu tirar uma imagem, a outra desaparece. Então, pelo menos essas duas possibilidades são intrínsecas uma à outra. O relacionamento é construído por quem está dentro dele. Então, ele é esse contexto. Mas para que eu vou precisar olhar? Porque eu já sei que ela não presta. Sim,
E a sua contribuição? Porque às vezes vai te separar, vai sair, mas toda vez que vê, chama ela daquilo ou chama ele daquilo outro. Se separou? Não. Está morrendo, passando mal no hospital. Aí o outro chega, tira essa peste, essa praga daqui. Se separou? Não. Se resolveu? Não. Ou o contrário. Tenho que ficar, porque é um mandamento sagrado. Aquilo que Deus uniu, o homem não desune. Mas que união, se o que há apenas é um suportar o outro? União é cumplicidade. É cumplicidade. Quer dizer, o que eu estou trazendo é que a maior caridade que você pode fazer para você, se permitir enxergar, para dessa forma se perguntar, em que eu estou contribuindo para isso? Porque senão, aquilo que nos foi dado, que é algo fantástico, né? Porque o Pai é caridoso. E o que é que Ele nos deu? O pão que Ele nos deu é um pão maravilhoso, certo? Maravilhoso. Porque Ele nos deu o pão da vida. E quando Ele nos dá o pão da vida, essa imagem linda aí, a imagem, da nossa galáxia, né? Onde somos um daqueles pontinhos. Aí imagina só, quando eu estou trazendo a ideia de que somos espírito imortal, porque tudo isso é um presente para nós que nos chamamos humanidade. Porque nós temos tudo isso ao nosso alcance. Nós encarnamos em um lugar, reencarnamos no outro, na nossa trajetória evolutiva, e esses lugares também perpassam por mundos diferentes. Agora, se lembra daquele olhar segundo o Espiritismo? É porque se você olhar desse jeito, então, veja a grandiosidade do que é a proposta da vida. Ah, Fernando, mas agora o que está me importando é que eu estou sem as duas pernas, na máquina de diálise cega. Porque eu sou diabética. E alguns diriam, eu preferia morrer. Mas eu tenho várias mulheres que estão brigando pela vida assim, sem as duas pernas, cega e numa máquina de diálise, e recebendo grosseria ainda dos filhos. E às vezes um descaso por quem vai tratá-las também. É porque o valor da vida está além disso. Está além disso. Falar sobre isso, para mim, ele resume um pouco daquela duplicidade daquela imagem. É ver além dos olhos. Saint-Exupéry já dizia, o essencial é invisível aos olhos, perceptível apenas ao coração. E quando vemos esse presente maravilhoso, o que é que você está fazendo com ele? Eu volto de novo, mas Fernando, que pensar nisso? Eu estou sem as duas pernas, cego, e na máquina de diálise? Tá, sim, porque você não conseguiu abrir o seu coração. Porque a diferença de você para a paciente que eu tenho internada no Hospital Santa Isabel, é que ela abriu o coração, e você não. Seja caridoso para com você mesmo. Abra seu coração. Que abrir seu coração lhe dará a possibilidade de enxergar o mundo de uma outra forma. É isso que o Evangelho pede. Abra os olhos. Enxergue o mundo de outra forma, que é isso que representa a pergunta que o Cristo fazia. O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Para que a gente, então, possa perceber que é essa consciência de ser espírito imortal. Mas ser espírito imortal, ela se torna consciência quando você apreende, integra o sentido da sua vida. Porque aquela senhora que está sem as duas pernas, cega e na máquina de diálise, porque ela só tinha uma perna amputada, ela agora amputou a outra, e ela me disse, doutor, eu vou chegar aqui andando da próxima vez. É isso. Isso é caridade para consigo mesmo, porque o meu residente disse que se matava. Então, esse convite de ampliação de consciência
é o que o Cristo nos faz. E até que nós ampliemos essa consciência, Ele é esse alguém que nos socorre. Não é alguém que vai nos carregar nos braços durante a vida inteira, mas é alguém que nos socorre durante a vida inteira. Por quê? Porque aqui está a sementeira. E quem não cuida da semente, que está ainda em estágios primordiais de despertar, não terá o jardim que tanto espera. Mas veja, essa imagem é muito bonita. Agora, vejamos as nossas famílias. As famílias de onde viemos, as famílias que criamos. Vejamos a nossa família profissional. E vejamos a nossa família de convivência, vizinhos. E vejamos a nossa família de interação, que são aqueles amigos de quem a gente se aproxima. O quanto você está disposto a cuidar das suas sementes, que são aqueles que formam essas famílias. Também dispostos a fazer o que o Cristo fez, a nos socorrer. Porque essa família não vai se tornar o jardim que você tanto espera, se você não se disponibilizar a socorrê-la. Porque quem não cuida da semente, jamais terá árvore frondosa, sob os galhos da qual terá sombra para os momentos de muito sol. Então, o que é que você está fazendo? Porque essa imagem não está lhe convidando a dizer, eu estou nos braços do Senhor. Não. Está lhe convidando a dizer assim, quem você está botando nos braços? Ah, mas eu não posso ainda, porque eu só tenho uma perna inteira, a outra está amputada, eu sou cego e estou na máquina de diálise. Aí faz o seguinte, ele faz você perder outra perna. Mas aquela senhora disse, eu vou voltar andando, porque ela já usava uma prótese, vai botar a outra. O quanto você quer mobilizar de você mesmo? O quanto? Para aí nós entendermos que essa imagem que eu estou trazendo é como se a página de um livro abraçasse aquela pessoa que está ali. Ela representa para mim o seguinte: o que é que o conhecimento tem lhe dado? Uma das coisas é dizer o seguinte: política é uma miséria, esses cachorros todos que estão aí vai ser cada dia pior, porque ladrão só termina em roubo e tudo se destrói. É um conhecimento que, em vez de lhe acolher, está simplesmente lhe fazendo olhar a pena do lado obscuro. Se nós voltarmos atrás, tem um seriado passando agora, Liberdade, Liberdade, certo? Trazendo à tona o que era a ambiência social da época da Inconfidência Mineira. Olhe para aquilo e olhe para hoje. Melhorou. Mas, Fernando, se eu trazer uma outra coisa, eu morava no Nó de Pau, que é uma rua que junta a Fazenda Grande e a Avenida São Martim. Eu tenho 51. Nessa época você tinha o INAMPES. O INAMPES era para quem trabalhava de carteira assinada. E aí, então, podia ir ao atendimento médico. E quem não tinha carteira assinada, Irmã Dulce. Era difícil marcar e fazer exame? Era. E hoje é muito melhor. Está perfeito? Longe, mas está melhor. E quem foi que fez isso melhor? Cachorro, canalha, vagabundo, ladrão, porque nunca deixou de existir na política e na nossa gestão tudo isso, porque isso é um reflexo de quem nós ainda nos comportamos como sendo. E é isso que vai mudando aos poucos. Então, a ideia não é olhar o que há e dizer que só há podridão. Não. É justamente do fundo do lago, cheio de lama, que brota a flor de lótus. Então, eu vivi sendo paciente, indo para o Ananeri com as mãos cheias de pus, que eu tinha impetigo bolhoso, e era atendido que meu pai tinha carteira assinada. E quem morava na minha rua que não tinha direito nem esse tipo de atendimento. E hoje eu atendo alguém que eu peço lá ressonância magnética do crânio,
e essa pessoa, pelo SUS, vai, faz e me traz. Mas eu tenho uma outra paciente que eu peço os exames de sangue comuns, e ela me volta 6 meses depois, doutor, não consegui fazer não, porque por esse SUS não se faz nada. Eu não estou falando que não há deficiência no sistema, mas que usar o sistema como desculpa para se manter onde está, é a falta de caridade que a gente tem o hábito de fazer e de usar. Então, esse conhecimento é usá-lo em prol de você. Então, o que é que ele diz? Uma coisa fantástica, Chico naqueles apertos, quando houve uns escândalos, dizendo que ele era uma farsa. E aí ele passando por toda aquela dificuldade, que 2 repórteres tinham ido lá e descrito aquilo tudo como farsa dele, né? E aí ele, cansado, sofrido pelas cacetadas. Aí ele expressa isso, né? Aí Emmanuel, que era muito tranquilo, né, diz para ele: tudo passa. Tudo passa. Ou seja, passa, porque tudo que a vida lhe dá e você acha que é um castigo ou uma adversidade, é aquilo que você precisa para superar a acomodação na qual você se encontrava. E aí é que está o sentido da reencarnação. A sua reencarnação tem a dimensão da acomodação na qual você se encontra, lhe dando a possibilidade de justamente ir além de ninguém, apenas de você. E aí, então, vamos entender que esse é o nosso modelo de usar do conhecimento. Ah, mas eu venho para aqui, eu participo do evangelho, eu cuido dos velhinhos, eu dou sopa na rua, meu marido é o cão, mulherengo, só toma cachaça, certo? Meu filho é envolvido com um monte de coisa. E sabe o que foi que eu fiz? Eu deixei eles lá. Jesus nunca nos deixou lá. Nunca. O deixar lá é essa indiferença. Aquilo é um parceiro que veio para humilhar a vida com você. Sim, mas eu não tenho como arrastar ele. Não, ore por ele. Em vez de ser mais um a pesar sobre ele, ore por ele. Seja mais um a direcionar para ele aquilo que você quer que alguém direcione para você. Então, essa é a caridade, que aí vai nos chamar a ideia de que não podemos viver de salário mínimo. Porque a gente chega em casa, aquela criatura está lá, que não é mais mulherengo, porque já está barrigudo, meio, e aí não dá para rolar, né? E aí a gente faz o quê? Mas a comida está aí, certo? Já botei essa roupa lá de fora. Estou falando com a mulher, mas veja no inverso também, porque o nosso universo não é muito diferente, não. E veja só, dá um mínimo. Caridade não é dar um mínimo. Tem uma passagem fantástica, que é do óbolo da viúva, né? Em que as pessoas vão passando, e aí tirando o seu dinheiro que tem, e dando, tirando suas ofertas, e ali colocando, e passa uma senhorinha tranquila ali, quase que desapercebida, pega uma moedinha, bota e sai. E Jesus pergunta lá qual foi o maior ato naquele momento. E aí o pessoal vê quem tirou aquele bolo de dinheiro da carteira. Foi aquela senhora, foi aquela viúva. Porque o óbolo da viúva, ela tirou a última moedinha que tinha para dar. Mas é desse dinheiro que a gente está pedindo, não. É que você saiba tirar o último que há em você para lidar com o outro nessa missão, que é a missão de cuidar da semente que Deus deixou do seu lado. E aí, então, ele vai nos convidar a mostrar que essa luz não está só em Jesus, porque Jesus disse que estava no coração do homem. Essa luz está em cada um de nós. E quando a Senhora Caridade aparece, a gente tem que perguntar onde é que ela está. Lógico, a gente mais comumente vê na esmola. E vê em várias outras coisas nos filmes. Esse é o nosso amigo Chico, a nossa amiga irmã Teresa, certo? Dividindo no chão com o mendigo. Tudo isso é útil, porque o outro é projeção de você. É útil, mas você tem que perguntar quem é o seu próximo, mais próximo, para que você, então, perguntando, você possa perguntar-se a que a caridade deve servir.
caritate, amor de Deus e do próximo, benevolência, com bom coração, compaixão, beneficência. É um termo derivante do latim caritas, afeto, amor, que tem origem no vocábulo grego charis, graça. Quem é a fonte de sua graça? A fonte de sua graça é a fonte de sua atenção. E veja só, quando a gente vai olhar qual é a fonte de sua atenção, aí eu vou lhes convidar a ser maluco igual a mim. Porque maluco, imagina, ouve vozes, vê coisa que ninguém vê, é doido. Mas é convidar a vocês a pelo menos olhar para vocês mesmos. E então você vai começar a ouvir a voz que vem do seu coração. Porque é nesse modelo de nós nos olharmos que nós começamos a criar um senso crítico sobre o que nós fazemos. Esse senso crítico vai nos determinar qual deve ser a nossa norma de conduta. Contudo, se lembra aquela história de se tornar, se ver como espírito imortal? Ela é necessária. Porque toda vez que eu só me vejo como 2, eu sou pouco maluco para me resolver. Eu tenho que conseguir me ver como 3. 3 é que eu julgo Fernando, buscando aprender, orientar, uma conduta melhor. Mas eu preciso de um olhar que olhe como eu olho Fernando, porque senão eu me torno um daqueles olhares daquela figura que só enxerga de uma forma. E aí eu estou sempre a julgar Fernando daquele jeito. Mas Fernando, você diz que não deve julgar. Nosso olhar sempre está julgando. Só que nós temos a aprender com Jesus. Meu jugo é leve e meu fardo é suave. E isso se aprende aprimorando aquela terceira pessoa, que também sou eu. Então, vamos começar a entender que a partir daí, criamos um olhar que está sempre a revalidar o que fazemos. E esse olhar é simples, é o olhar que vai nos ensinar aquilo, que o que é bom um dia, é ruim no outro. Nos ensinando apenas a poder nos educar, a ver de mais de uma forma, para que a gente nos dê a possibilidade de crescer, para que nós sejamos caridosos com nós mesmos, e a gente não queira ser o contrário, né? Eu quero destruir a parte de cá, eu quero esconder a parte de cá, a gente quer descobrir, porque de fato ela não é esta coisa toda feia que está aí, é o que o Cristo dizia, reconcilia-te com o teu inimigo aonde? Durante o caminho, porque senão depois ele vem e você perece frente a ele. Quem é esse inimigo? É você. Perceba o que você tem. Mas o Fernando está falando de quê? Sua agressividade, que adora quebrar, destruir, mas ela pode lhe levar a construir. A sua inveja, que pode lhe levar a olhar o contrário. Deixa o outro seguir o caminho dele. Eu vou usar agora toda essa força para me impulsionar, fazer a diferença. Eu me tornar melhor daquilo que eu acho que sou. E aí, então, você consiga fazer com que isso aconteça no caminho. E o caminho é agora. Essa é a caridade que, para mim, mais se mobiliza. É fazer tudo aquilo para o outro e fazer para consigo. E quando eu trago isso, a gente diz assim, mas eu não tenho nada de negativo comigo, não. Eu sou um coração muito bom. Ótimo. Agora, veja o seguinte. Quanto obliterada está a sua visão que não consegue lhe propor enxergar algo além da onde você está? O que foi que destruiu os seus sonhos? Porque ele tirou a capacidade de sonhar. Porque quem não tem perspectivas extinguiu em si a capacidade de sonhar. E se há um movimento de caridade que eu gostaria que vocês saíssem daqui, é a capacidade de alimentar seus sonhos. A caridade de dar vida àquilo que há dentro de você. Para que então você possa entender a vida de um outro jeito. Mas eu não tenho 2 pernas amputadas? Ótimo. Eu tenho uma família excelente? Ótimo. E o que você aspira para com esta família? O que você aspira para com você? Ah, está tudo bem. Então você está na acomodação. Vai esperar algo vir para lhe tirar da acomodação? Porque Deus lhe trouxe a proposta do universo, e não apenas desse caminho, dessa única vida, desse único momento. Então, seja mais caridoso para com você, não lhe dê a si mesmo apenas o salário mínimo, dê mais. E aí então, você possa perceber que Jesus se torna real quando ele se materializa em alguém. E essas pessoas que podemos olhar e enxergar nelas materializações das ideias do Mestre, são pessoas
assim como você. E a caridade é essa. Permita-se olhar no espelho e perguntar quanto de Jesus você quer agora abraçar para consigo e para com aquele que caminha contigo. E aí, dessa forma, esse Jesus ganhe um outro olhar. Rose, eu vou precisar de você. E aí, então, você consiga perceber que tudo que eu estou dizendo é que a maior caridade é você, porque veja só, epa, volta. Ninguém pode construir em teu lugar as pontes que você precisa passar para atravessar o rio da vida. Essa vida que você está levando, ninguém, só você, só você. Existem vários atalhos, certo? Vim para aqui, ir para a igreja, dar uma esmola, só que simplesmente esses atalhos, essas pontes, certo? Não, que vão dizer que vai te levar além do rio para esse encontro com o sagrado, só vai te custar a sua própria pessoa. Porque você vai achar que você está nisso, e não naquilo que você é. A atitude, a ação, que é capaz de estar sendo com o outro como irmão. Porque aquela senhora, assim, as duas pernas seguem na máquina de diálise, me deu algo que não tem preço. E aí você vai entender que existe no mundo um único caminho, por onde só você pode passar. Onde leva? Não pergunte, segue. Porque esse caminho é a sua vida. E aí, então, vamos poder entender que não há aqui nenhum espírito, Chico, Bezerra, Joana, grandioso. O espírito grandioso que há aqui é você. Acredite e faça a diferença. E aí,